Tatiana, você, digamos assim, um ponto fora da curva, foi diagnosticada com câncer de mama aos 31 anos de idade. Vou te fazer uma primeira pergunta. Você já tinha algum histórico na família de câncer de mama? Então, na minha família não tinha nenhum histórico, eu fui o primeiro caso diagnosticado na família. Foi um carcinoma ductal in situ, então na época foi visto que era uma coisa bem inicial, bem sem, vamos dizer assim, não tão agressivo. E foi uma surpresa para todos. O ultrassom de rotina, que o ginecologista pede todo para o acompanhamento, não deu uma alteração. E foi solicitado, então, que procurasse outros exames complementares, que foi, no caso, a mamografia, que confirmou esse câncer. Como o doutor, na época, me mostrou, lá em 2014, se você olhar a mamografia, uma pessoa leiga não enxerga, de tão pequeno que era. Era como se fosse um grafite 05 manchando ali o espaço da mama. Então é muito imperceptível, tem que ser um profissional muito bem treinado e bem atualizado para perceber essas pequenas alterações e, graças a Deus, por ter sido inicial e com o diagnóstico bem feito, foi uma coisa leve, vamos dizer assim. Então, você descobriu por exames de rotina. Sim. Desde quando você já fazia? Qual a periodicidade? Anual, semestral? Sim, o preventivo de todo ano que toda mulher faz, acompanhamento ginecológico, geralmente anualmente, desde que começa a menstruar, as meninas começam a ir ao ginecologista. E aí foi nesse exame de rotina que a ultrassom de mamas apareceu a primeira alteração. Não é, embora a gente tenha ouvido, né, tenha lido notícias de um crescente número de casos de câncer de mama em pessoas com menos de 40 anos, ainda não é tão comum. Então, causa-nos ainda um certo espanto ouvir de uma jovem de 30, 31 anos de idade o diagnóstico de câncer de mama. Eu imagino como foi para você, mas eu só posso imaginar, eu quero ouvir de você como foi ler ou receber o diagnóstico. Sim, Tatiana, você tem câncer de mama. Eu sou formada na área da saúde também, não sou médica, mas tenho algum entendimento de exames e eu sou extremamente ansiosa e curiosa. Então, todos os exames que eu fiz, eu fui ler, eu fui buscar informações em sites renomados que lidam com isso, como do INCA, do AC Camargo, para saber o que era aquele termo que de repente estava me causando dúvidas. Mas, assim, a partir do momento que foi solicitado um segundo exame, eu já pedi para minha mãe, eu falei, mãe, a gente vai procurar um mastologista, e já vamos começar a pensar sobre. Não é querer criar um fantasma na cabeça, querer ter um diagnóstico, não é uma coisa hipocondríaca. É uma questão de, assim, vamos levar a sério e descartar do pior para o mais leve, para a situação mais leve. Então, vamos direto ao mastologista e ver o que ele diz. Foi aí que foram vindo os exames. A primeira biópsia, depois da mamografia, já confirmou, já estava lá o carcinoma ductal in situ, que é um carcinoma dentro do duto mamário, e esse in situ significa como se ele estivesse dentro de uma capinha. Ele está lá paradinho dentro da capinha, dentro do duto mamário. Nunca tinha tido filhos, a minha mama era muito densa, muito pequena, eu nunca tive muito seio, e apareceu. E aí você vai digerindo aquilo aos poucos. Vamos dizer assim, a parte interessante de você ter um espaçamento entre um exame e outro é que você consegue ir digerindo um pouco essa situação e tipo, será que é mesmo? Vamos ver o próximo. E agora? E você começa a buscar se conscientizar sobre aquilo e o que vamos fazer? Eu sou muito objetiva nesse sentido, eu sou muito prática, então eu busco ter informações para acalmar um pouco a ansiedade, o medo do desconhecido, que no caso era o diagnóstico. Então, vamos indo, um passo de cada vez, mas tentando manter
uma objetividade e buscar sempre assim, não, se tem tratamento, vamos atrás desse tratamento. É medicamentoso, é cirúrgico, vamos fazer todo o acompanhamento e tudo que for possível para reverter essa situação. Então, causa um impacto, você pensa que nem eu tinha 31 anos, sem filhos, solteira, só namorava na época, você fica realmente assim, e agora, né? O namorado vai me largar? Essa é uma pergunta que eu costumo fazer às mulheres que já passaram por câncer, em especial o câncer de mama. Você falou que você tinha um namorado na época. O seu namorado, ele foi seu parceiro, seu companheiro, seu amigo? Foi. Graças a Deus, assim, eu não tenho palavras para agradecer as pessoas da minha família e da família do meu namorado na época. Foi uma coisa muito tranquila, e a partir do momento que eu fui dando a notícia para as pessoas, para os tios, para a irmã, para a avó, foi uma acolhida. Eu me senti acolhida. Então, assim, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, fez o exame. E o que deu no exame? O médico já passou no médico, já tem uma novidade pra gente, já sei a data da cirurgia. Então foi muito bacana. Na questão do parceiro, foi bem interessante, porque a gente ouve muitas histórias, até nos grupos de apoio de outras pacientes, de colegas, que mulheres casadas há anos e são largadas pelo marido porque vai ficar torta, vai ficar sem o seio, não vai ser mais feminina, pode não sentir mais prazer, vai entrar em menopausa precoce. E naquele momento eu recebi um apoio que, assim, não é um pedaço, não é a falta de um pedaço seu que vai fazer você menos importante para mim. Então, assim, se você tem que passar por isso, a gente vai junto. Ele foi na cirurgia comigo, ficou depois, voltou para a reconstrução, em casa, enquanto eu estava com dreno, não podia me mexer muito bem, o braço, tudo. Ficava me ajudando a trocar de roupa, ajudando a minha mãe. Então, foi realmente um apoio bacana. Eu sei que não é a regra. Por mais parceiros, companheiros, namorados e amigos assim, porque infelizmente a história que a gente ouve, e é uma história que eu vivi, eu perdi meu pai com câncer no cérebro e durante muitos anos fui eu que levei ele para quimioterapia em São Paulo. E eu observava muito que os homens geralmente estavam acompanhados das suas esposas, das suas companheiras. No caso, era eu que levava meu pai, porque minha mãe ficava com a minha filha, que era pequenininha. E as mulheres, quando são acompanhadas por uma amiga, por uma irmã, uma cunhada, dificilmente são acompanhadas pelos seus parceiros. Essa é uma história triste que se repete. Então, poder ouvir da Tatiana que o namorado dela na época foi um parceiro de verdade, na acepção da palavra, isso me dá uma maior fé, uma maior crença na humanidade. Tatiana, qual foi o tratamento indicado para você na época? Na época, por ser um câncer inicial e pelo fato da minha mama ser muito pequena, a gente optou pela mastectomia total esquerda, que eu tive só na mama esquerda, então ele tirou todo o tecido mamário. No momento da cirurgia, eles fazem um exame com contraste nuclear para ver se atingiu os linfonodos, para ver se precisava fazer esse esvaziamento axilar. Não foi necessário, não tinha se espalhado pelos linfonodos, então a gente só fez essa mastectomia, tirei toda a mama, já saí da cirurgia com o expansor, não foi a prótese definitiva, mas já foi um expansor, porque para já a pele não retrair até o momento de eu retornar para fazer a prótese, e foi isso. Aí depois que saíram os resultados das análises, foi visto que eu ia somente tomar o anti-hormônio, que foi o tamoxifeno na época, e num prazo inicial de 5 anos. E o médico ia acompanhando nesses 5 anos se ia ter algum tipo de alteração, algum tipo de necessidade de entrar com outras terapias coadjuvantes. Doutor, o exemplo da Tatiana é um exemplo da importância do diagnóstico precoce? Sim, exatamente. O carcinoma in situ,
ele permite uma cura 100%, e porque ele não tem invasão, né, que a gente chama que é a membrana basal, por isso que dá essa sensação de que ele realmente está contido e está contido. E isso é muito importante, porque com o passar do tempo ele vai se tornar invasivo, né? Então nem sempre tem a oportunidade de fazer o diagnóstico in situ. Mas a gente sabendo que operando o câncer de mama, até ele não passar de 2 centímetros, e não ter gânglio na axila, ele é estadio 1. E o estadio 1 dá ali 90% de cura, que é muito bom, né? Se a gente pensa que hipertensão, diabetes, a cura é 0, né? Acho que fica o exemplo, né, o aviso, o alerta para mulheres fazerem, ainda que se considerem jovens ou imunes ao câncer, a importância. A Tatiana tinha 31 anos de idade e ela já fazia os exames de rotina, né? E foi assim que ela descobriu precocemente um câncer de mama que foi tratado com a cirurgia, com os medicamentos. Você não fez quimioterapia nem radioterapia, não, né? Somente o anti-hormônio. Isso foi por causa de ter sido descoberto precocemente, doutor? Sim. Como ela retirou a glândula toda e ele era in situ, então não precisa da radioterapia e nem a químio, porque ele não tem nenhum tipo de invasão, né? E por isso que também que os gânglios são preservados, pesquisa só o sentinela e preserva os gânglios. Então isso avança muito. Mas mesmo o câncer invasivo, quando ele é muito pequeno e uma imunistoquímica favorável, pode eventualmente não precisar da quimioterapia. E no caso de se optar, mesmo no câncer inicial, pela opção de retirada de glândula, também pode até dispensar a radioterapia. Então, muitas vezes, só a cirurgia consegue resolver a questão. Muito bom. Tatiana, você fez o seu tratamento pelo plano de saúde, né? Você teve algum problema com o seu plano de saúde que dificultou a autorização de um exame ou recusou, né, negou a autorização para a realização de um exame, ou o medicamento que você fez uso? Você também conseguiu esse medicamento pelo seu plano de saúde? Você teve dificuldade? Você pode contar para a gente um pouquinho? Claro. Minha cirurgia foi feita pelo plano. Todos os exames, a maioria eu consegui fazer pelo plano. Apenas um que não tinha o aparelho e médicos habilitados aqui em Santos, que aí eu tive que ir para São Paulo e fazer esse exame particular. Fora isso, tivemos vários embates com o plano de saúde por questão da idade. Então, eles batiam muito na tecla, você não tem idade ainda para fazer uma mamografia. A mamografia é recomendada de 40 a 60, a partir dos 40 anos. Isso antes do seu diagnóstico ou mesmo depois do seu diagnóstico? Depois do diagnóstico. Ainda assim, eles recusavam a autorizar o Quando exame. eu recebi o ultrassom e o médico já olhou e falou, olha, aqui precisa de um exame complementar porque já tem uma chance dessa alteração ser um carcinoma. Faça a mamografia, que é o primeiro exame para confirmar se realmente é aquilo. Tive dificuldade por conta da idade jovem, que eles falavam que é preconizado pela ANS a partir dos 40 anos, 40, 45 anos, e eu estava fora, então tive que justificar, entrar em ouvidoria também, falar com a supervisora do local, então sempre era uma demora, cada vez que eu entrava no setor, desgaste. Um desgaste total. Desnecessário. No meio de tanta... Até o momento da cirurgia. A autorização da minha cirurgia, eu já estava com todos os exames prontos, todos os laudos, tudo, cartas de recomendação do cardiologista, todo mundo me liberando para a cirurgia. A cirurgia mesmo foi liberada um pouco mais de 24 horas antes do momento da internação. Que eu tive que basicamente me alterar no local do plano de saúde e intimar a pessoa falando, eu vou chamar a polícia e a imprensa se eu não sair daqui com esse papel. Eu não estou com uma dor de barriga, eu não estou pedindo nenhum favor, é o meu direito. Então é muito importante quando você conhece os seus direitos, conhece o caminho, você não tem que ser um advogado, né? Uma tentativa de advogado, você não precisa ser especialista, mas assim, é importante conhecer os seus direitos. Então, desde aquele primeiro momento, quando eu recebi o diagnóstico a situação na primeira biópsia,
eu fui ler muito justamente por isso, porque eu sei que paciente tem direitos. Então, assim, eu só estava fazendo valer o que é meu direito, eu não pedi nada a mais. Então, eu vou fazer a cirurgia sim, é possível a reconstrução? Não é? O que é agora? O que a gente faz? A medicação, depois do tratamento cirúrgico, a minha medicação, inicialmente eu comecei pelo SUS, então a liberação foi pelo SUS, peguei durante muito tempo, super tranquilo, assim, você preenchendo os laudos, os formulários todos que eles pedem, entregando os exames direitinho, não tem nenhum tipo de barreira. E depois de um tempo eu fiquei sabendo também que o plano cobria a medicação de alto custo, que era uma coisa que eu não conhecia dentro do meu plano. Eu sabia que alguns outros tinham e que coisa, o meu também cobre, que bacana. Juntei de novo as papeladas, dei entrada de novo e foi até o fim dos meus 5 anos de tratamento pegando pelo plano de saúde. E aí depois também que tive a doença, pararam os empecilhos. Hoje eu faço a minha mamografia anual, a ressonância, tudo direitinho e o plano parou de implicar. Não teve mais problema. Tatiana, para a gente encerrar, eu queria que você me dissesse quem é a Tatiana AC e DC, antes do câncer e depois do câncer, pra gente, por favor. De verdade, assim, eu me sinto igual. Eu me sinto igual, assim, conforme eu fui me informando, isso me deu muita força para seguir e para seguir confiante. Todo médico que eu passava me trazia uma confiança, assim, me dava uma certeza de escolher o profissional certo, tô indo pelo caminho certo, vai dar tudo bem. E eu acredito que isso também faz parte do tratamento. Você manter a sua cabeça no lugar, ser positivo, não fantasiar que não tenho problema nenhum, não é isso. Eu tinha totalmente noção do meu problema, que eu ia tirar uma parte do meu corpo, mas eu fiquei positiva pensando, eu estou fazendo todo o possível e estou na mão dos melhores profissionais, dos melhores tratamentos, só pode dar certo. Então eu fiquei muito confiante e assim, toda a confiança que eu tive, ela permanece. Ela permanece. Eu nunca me vi como uma paciente, eu nunca usei o peso da palavra câncer. Isso nunca me abateu, assim, é câncer, tudo bem. E agora? Qual é o próximo passo? Tem tratamento, vamos tratar. Se falassem para mim, Tatiana, você tem uma doença crônica, incurável, que não existe nada atualmente, nem pesquisas sendo feitas, ninguém nem conhece, que é uma doença raríssima e você foi a sorteada na loteria, aí eu ficaria preocupada. Aí é uma sentença. Não vi o câncer como uma sentença, vi como um impulso para ter mais força ainda de seguir a vida e de concluir as coisas que eu tinha. Um grande objetivo que a gente teve naquele ano, que foi 11 anos atrás, em 2014, foi o casamento da minha irmã. Então eu passei por toda a cirurgia e início do tratamento no ano que a minha irmã escolheu casar. Então, assim, no momento que o médico falou sobre, olha, você realmente tem um câncer, vai precisar retirar a mama, tudo. Você tem alguma pergunta? Tenho. Eu vou poder me divertir, beber, dançar, aproveitar o casamento da minha única irmã? Era só isso que eu queria saber. Eu vou chegar no casamento da minha irmã e eu vou aproveitar a festa como qualquer outro convidado? Ele, lógico que vai. Lógico que vai. A gente está fazendo a cirurgia, daqui pra frente é vida normal, vamos... Você vai... E eu falava isso até pra minha mãe. Eu falei, mãe, que ela ficou muito abalada com a notícia, lógico, é mãe. E se acontecer alguma coisa e tudo... Eu falava, mãe, não é melhor você ter uma Tatiana aqui, faltando um pedaço, do que não ter nenhuma Tatiana? Então, assim, eu levei muito isso de manter a calma, de ser objetiva, pra me fortalecer. Isso funcionou pra mim. Lógico, teve momentos que eu chorei, momentos que eu sorri, momentos que eu até esqueço. Isso é tão comum no meu dia a dia que eu não lembro que é uma prótese, não tem uma cicatriz aqui, não tem um mamilo. É normal, vida normal. Eu absorvi isso e vivo normalmente há 11 anos. Tatiana, eu sou muito mais sua fã. Para quem não sabe, a Tatiana é minha amiga. Dr. Gilberto eu conheci hoje, agradeço sua presença, sua disponibilidade em estar aqui com a gente nesse momento
de importância social, da gente levar essas informações. E mais do que isso, é um momento emocionante. Eu estou bastante emocionada. Já conhecia a história da Tati, mas ouvir hoje ela contando me emociona ainda mais. Sou mais ainda sua fã. Alessandra, então, derrubou a gente aqui hoje nessas gravações. Só nós sabemos aqui os bastidores, contando a história dela. Agradeço você também, Alessandra, muito obrigada por vir aqui dividir essa importante parte da história da sua vida com a gente. Agradeço ao CENIM, o Centro de Apoio a Pacientes com Câncer, que, além de uma importância social também, toda a Baixada Santista tem uma importância gigantesca na minha vida. Quando 15 anos atrás eu fui buscar o CENIM para aprender como lidar com o câncer do meu pai. Então eles têm uma importância gigantesca também na minha vida. E agradeço por fim ao AB Santos por me confiar essa missão do dia de hoje, de viver esse momento, de ouvir essas histórias e levar para vocês essas histórias de vida e de superação. Doutor, Tatiana, Alessandra, fique registrado aqui a importância do diagnóstico precoce, dos exames de rotina e do direito a todos à saúde. Muito obrigada.